Lucas é o garoto mais popular da escola. Bonito, atlético, rico e sempre cercado pelos amigos. Vindo de uma família influente, ele está acostumado a ter tudo o que deseja e a viver sem grandes preocupações. No entanto, sua vida sofre uma reviravolta quando ele conhece Clara, uma jovem inteligente e determinada, mas que vem de uma realidade bem diferente da sua. Clara mora em uma pequena casa com sua mãe, que trabalha como empregada doméstica para sustentar a família. Ela é reservada, humilde e sonha com um futuro melhor através dos estudos. Mesmo enfrentando desafios diários, Clara nunca perde a esperança. Lucas inicialmente não a nota, preso em seu mundo de festas e popularidade. Mas depois de um incidente em que Clara o ajuda sem esperar nada em troca, Lucas começa a ver a jovem sob uma nova perspectiva. Ele se sente atraído não apenas por sua beleza, mas por sua força de espírito e independência. Enquanto a atração entre eles cresce, Lucas precisa lidar com a desaprovação de sua família e amigos, que não entendem como ele pode se interessar por alguém de fora. Clara, por sua vez, luta com seus próprios sentimentos, tentando proteger seu coração de uma relação que parece impossível. À medida que se aproximam, ambos percebem que o amor pode superar as barreiras sociais. Mas será que eles estão dispostos a enfrentar o preconceito e as expectativas de suas respectivas famílias e amigos? Era uma tarde quente e Clara, como de costume, estava a caminho de casa após a escola. Ela precisava passar no mercado para comprar algumas coisas para sua mãe. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas do centro, com sua mochila pesada e os pensamentos vagando, acabou tropeçando em um degrau e derrubou todas as sacolas que carregava. Droga, murmurou abaixando-se para pegar as compras espalhadas pela calçada. De repente, uma mão estendida surgiu em sua frente. Surpresa, Clara olhou para cima e se deparou com Lucas, o garoto mais cobiçado da escola. Ele parecia deslocado naquele lugar, com suas roupas de marca e seu olhar curioso. Você está bem? Ele perguntou, enquanto já começava a ajudá-la a recolher as coisas. Sim, estou. Obrigada, respondeu Clara, envergonhada e sem entender por que ele estava ali. Lucas a conhecia apenas de vista. Ela era a garota quieta que ficava no fundo da sala e nunca participava das conversas. Ele a achava diferente, mas nunca tinha tido a oportunidade ou curiosidade de se aproximar. Porém, naquele momento algo nele o impeliu a falar mais. Posso te ajudar a carregar isso? Ofereceu, olhando para as compras. Clara hesitou. Não estava acostumada com gestos como aquele, especialmente vindos de alguém como Lucas. Não precisa, eu consigo, ela respondeu, tentando não parecer rude. Eu insisto. Estou sem nada para fazer, e acho que devo te agradecer pela ajuda no laboratório semana passada, disse ele, referindo-se ao incidente em que ela, silenciosamente, o orientou a resolver um problema em uma aula de química sem chamar atenção. Sem jeito, Clara aceitou a ajuda. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, até que Lucas decidiu quebrar o gelo. Você é muito boa na escola. Eu sempre te vejo concentrada nas aulas, diferente de mim. Ele disse, rindo de si mesmo. Clara sorriu de leve, mas manteve sua postura reservada. Eu só estou tentando conquistar algo melhor, respondeu. Tenho que estudar muito para conseguir uma bolsa de estudos. Não tenho muitas opções. Aquilo tocou Lucas de uma maneira inesperada. Ele nunca precisou se preocupar com o futuro, sua família sempre garantiu que ele teria todas as oportunidades ao seu alcance. Ver Clara falando com tanta determinação o fez perceber o quão diferentes eram suas vidas. Você vai conseguir. Dá para ver que você é determinada, ele comentou, genuinamente. Clara agradeceu com um olhar discreto, mas não sabia o que pensar daquele garoto que aparentemente tinha tudo na vida, mas que agora estava ali, ao lado dela, tentando puxar conversa. Eles chegaram à porta da pequena casa onde Clara morava. Lucas olhou ao redor e mais uma vez, foi confrontado com a realidade dela, simples, mas aconchegante, completamente diferente da mansão onde ele vivia. Obrigada pela ajuda, Lucas. Eu realmente aprecio, disse Clara, abrindo o portão. Sem problemas. Foi bom falar com você, respondeu ele, com um sorriso sincero. Antes de se despedir, ele acrescentou, se precisar de algo, bom, nos vemos na escola. Ela apenas acenou com a cabeça e entrou em casa, enquanto Lucas ficou parado por um momento observando-a entrar. Ao se virar e seguir seu caminho, ele se deu conta de que algo havia mudado dentro de si.
Clara não era como as outras garotas que ele conhecia. Havia algo de especial nela, algo que ele não conseguia parar de pensar. Nos dias seguintes, a crescente amizade entre Lucas e Clara começou a chamar ainda mais atenção. As conversas entre eles passaram a ser frequentes, e Lucas, que antes não parecia se importar com nada além de sua popularidade, agora ficava ansioso para encontrá-la. Ele se via cada vez mais fascinado por sua maneira simples e honesta de viver. No entanto, essa aproximação não estava sendo bem vista pelos amigos de Lucas e muito menos pelas garotas da escola, especialmente Fernanda. A garota que estava acostumada a ser o centro das atenções e nutria uma atração não correspondida por Lucas há algum tempo. Durante o intervalo, enquanto Lucas estava com Clara na biblioteca, Rafael e Fernanda conversavam do lado de fora. Não é possível que ele esteja mesmo interessado nessa menina, comentou Fernanda com um tom de desdém. Ela nem combina com ele. É só uma fase. Rafael, que até então estava indiferente à situação, deu de ombros. Não sei, Fernanda. Lucas tem andado meio estranho ultimamente, está mais distante da galera. Talvez ele só esteja confuso. Fernanda, porém, não pretendia deixar as coisas como estavam. Sabia que se Lucas se apaixonasse de verdade por Clara, tudo mudaria. E ela não estava disposta a abrir mão do garoto mais cobiçado da escola para alguém que considerava inferior. Confuso ou não, isso vai acabar. Eu vou garantir que ele perceba que a Clara não faz parte do nosso mundo, disse ela determinada, já planejando uma maneira de interferir. Naquele dia, Clara se afastou ainda mais de Lucas. Ela sabia que seus mundos eram diferentes e que, por mais que ele estivesse disposto a lutar, as pessoas ao redor não facilitariam. Por outro lado, Lucas estava frustrado. Nunca havia sentido algo tão verdadeiro como o que sentia por Clara, mas ele sabia que precisaria enfrentar mais desafios do que esperava. Na escola, os comentários e olhares se tornaram mais frequentes. Fernanda, decidida a separar os dois, começou a espalhar rumores. Comentava que Clara estava se aproveitando de Lucas para ganhar status, que ela era interesseira e só estava de olho no dinheiro dele. Esses rumores chegaram aos ouvidos de Lucas. Embora ele soubesse que nada daquilo era verdade, a pressão social estava começando a afetá-lo. Seus amigos perguntavam o tempo todo o que ele via em Clara, porque estava perdendo tempo com alguém que não fazia parte do círculo deles. Lucas começou a se sentir dividido. Por mais que seus sentimentos por Clara fossem genuínos, as críticas constantes, tanto na escola quanto em casa, estavam começando a pesar. Seus pais, especialmente sua mãe, também não aprovavam a ideia de ele estar se aproximando de alguém de fora do círculo social deles. Lucas, essa menina não é adequada para você, disse sua mãe uma noite durante o jantar. Você precisa pensar no seu futuro, em como isso vai afetar sua reputação. O que as pessoas vão pensar? Mas Lucas, embora pressionado, estava decidido a não deixar que isso separasse de Clara. Ele sabia que precisava falar com ela, esclarecer as coisas e, acima de tudo, mostrar que estava disposto a enfrentar tudo para que ficassem juntos. Certa manhã, quando Clara chegou à escola, percebeu que algo estava estranho. As pessoas a olhavam de maneira diferente, cochichando entre si. Ela se sentiu desconfortável, mas tentou ignorar, caminhando em direção à sala de aula. Quando entrou no corredor principal, viu um grupo de garotas rindo perto do armário. Ao passar por elas, uma delas, claramente provocando, comentou alto o suficiente para que Clara ouvisse. Então é verdade, a Cinderela da escola conseguiu fisgar o príncipe. Quem diria? As outras riram, e Clara sentiu o rosto esquentar de vergonha. Ela sabia que estavam falando dela e de Lucas. Tentando se manter calma, ela seguiu em frente, mas o comentário ecoava em sua mente. Será que era assim que todos a viam? Como alguém que não pertencia àquele lugar. Quando finalmente encontrou Lucas, ele estava esperando por ela na entrada da biblioteca, sorrindo como sempre fazia. No entanto, Clara não conseguiu esconder seu desconforto. Você está bem? Ele perguntou, percebendo a expressão dela. Clara suspirou. Lucas, não sei se isso é uma boa ideia. Isso o quê? Ele franziu a testa, confuso. Essa amizade, ou seja lá o que for, disse ela, tentando manter a voz firme. As pessoas estão falando sobre nós, e eu não gosto disso. Lucas ficou em silêncio por um momento, processando o que ela dizia.
Clara, eu não me importo com o que eles dizem. Você não deveria se importar também. Mas eu me importo. Ela respondeu, sentindo as emoções tomarem conta. Você pode não perceber, mas eu sou diferente de você, Lucas. Eu não venho do mesmo mundo que você. Eu não tenho as mesmas coisas e as pessoas não vão aceitar isso. Lucas deu um passo à frente, sua expressão séria. Eu não me importo com nada disso. Eu gosto de você, Clara. E eu quero que isso funcione, seja o que for. O coração de Clara acelerou. Ela queria acreditar nele, queria confiar que o sentimento entre eles era forte o suficiente para superar todas as diferenças. Mas, no fundo, ela sabia que as pressões externas seriam imensas. Lucas, não é tão simples assim, ela murmurou, olhando para baixo. Antes que ele pudesse responder, Fernanda apareceu do nada, com seu sorriso cínico e tom de voz que exalava falsidade. Lucas, estava te procurando, disse, ignorando a presença de Clara. Podemos conversar um minuto? Lucas olhou de Fernanda para Clara, claramente contrariado. Agora não, Fernanda. Fernanda lançou um olhar frio para Clara, antes de se dirigir a Lucas novamente. Isso é importante. Acho que você deveria ouvir o que eu tenho a dizer. Clara sentiu o ar ficar pesado. Sabia que Fernanda não estava ali por acaso. Sentindo-se deslocada, ela murmurou um eu preciso ir antes de se virar e caminhar rapidamente para longe, sem dar tempo a Lucas de impedi-la. Naquele dia, Clara se afastou ainda mais de Lucas. Ela sabia que seus mundos eram diferentes e que, por mais que ele estivesse disposto a lutar, as pessoas ao redor não facilitariam. Por outro lado, Lucas estava frustrado. Nunca havia sentido algo tão verdadeiro como o que sentia por Clara, mas ele sabia que precisaria enfrentar mais desafios do que esperava. Na escola, os comentários e olhares se tornaram mais frequentes. Fernanda, decidida a separar os dois, começou a espalhar rumores. Comentava que Clara estava se aproveitando de Lucas para ganhar status, que ela era interesseira e só estava de olho no dinheiro dele. Esses rumores chegaram aos ouvidos de Lucas. Embora ele soubesse que nada daquilo era verdade, a pressão social estava começando a afetá-lo. Seus amigos perguntavam o tempo todo o que ele via em Clara, porque estava perdendo tempo com alguém que não fazia parte do círculo deles. Lucas começou a se sentir dividido. Por mais que seus sentimentos por Clara fossem genuínos, as críticas constantes, tanto na escola quanto em casa, estavam começando a pesar. Seus pais, especialmente sua mãe, também não aprovavam a ideia de ele estar se aproximando de alguém de fora do círculo social deles. Lucas, essa menina não é adequada para você, disse sua mãe uma noite durante o jantar. Você precisa pensar no seu futuro, em como isso vai afetar sua reputação. O que as pessoas vão pensar? Mas Lucas, embora pressionado, estava decidido a não deixar que isso separasse de Clara. Ele sabia que precisava falar com ela, esclarecer as coisas e, acima de tudo, mostrar que estava disposto a enfrentar tudo para que ficassem juntos. Nos dias seguintes, Clara fez o possível para evitar Lucas. Ela sabia que estava começando a gostar dele de verdade, mas as fofocas, os olhares e os comentários maldosos na escola estavam se tornando insuportáveis. A ideia de ser vista como uma oportunista consumia, mesmo sabendo que não era verdade. Sentia-se vulnerável e cansada. Lucas, por sua vez, estava determinado a não deixar Clara se afastar. Ele não queria ser controlado pelas expectativas dos outros e, no fundo, acreditava que se conseguisse mostrar para ela que estava disposto a enfrentar tudo, talvez Clara confiasse nele. Um dia, Lucas finalmente conseguiu encontrar Clara depois das aulas, perto do ponto de ônibus onde ela esperava sozinha, enquanto segurava os livros com força contra o peito. Clara, por favor, espera, ele disse, se aproximando rápido antes que ela pudesse escapar. Ela o olhou com tristeza, sabendo que aquela conversa era inevitável. Lucas, eu já te disse que isso não vai dar certo. Eu não aceito isso, ele respondeu direto. Eu sei que estão dizendo coisas horríveis, mas eu não ligo para o que falam. O que importa é o que eu sinto por você. Clara abaixou o olhar, sentindo uma mistura de raiva e frustração. Mas eu ligo, Lucas. Eu sou a única que ouve essas coisas todos os dias. Você não imagina como é ser julgada por todos, como se eu estivesse tentando me aproveitar de você. Isso não é verdade e você sabe, ele rebateu, tentando se manter calmo. Eu gosto de você por quem você é.
e estou disposto a enfrentar tudo isso ao seu lado. Clara respirou fundo. Por mais que quisesse acreditar nas palavras de Lucas, ela sabia que não seria fácil. Seus mundos eram diferentes, e mesmo que Lucas estivesse disposto a lutar, ela não queria viver sob o peso de julgamentos e preconceitos constantes. Lucas, você não vai entender isso agora, mas o que você está pedindo de mim é muito, disse ela com a voz trêmula. Eu já enfrento tantas dificuldades na minha vida. A última coisa que preciso é de mais problemas. Eu gosto de você, mas não posso me deixar levar por algo que só vai me machucar mais no futuro. Lucas ficou em silêncio por um momento, processando o que ela dizia. Ele nunca tinha pensado na situação pelo ponto de vista dela, no quanto Clara já carregava nas costas, e agora ele estava pedindo para ela carregar ainda mais. Eu só não quero te perder, ele disse, com a voz mais baixa, o olhar cheio de sinceridade. Clara sentiu seu coração apertar, mas sabia que precisava ser forte. Ela colocou a mão delicadamente sobre o braço dele e disse, você não está me perdendo, Lucas. Mas às vezes o amor não é o suficiente para superar todas as barreiras. Eu preciso de tempo para pensar. Com isso ela se virou e subiu no ônibus, deixando Lucas parado na calçada, olhando enquanto o veículo se afastava. Ele sabia que Clara estava certa, mas isso não diminuía a dor que sentia em seu peito. Dias depois, Lucas decidiu que não poderia deixar as coisas do jeito que estavam. Sabia que Clara estava hesitante por medo do julgamento, mas ele estava determinado a mostrar que os dois poderiam enfrentar isso juntos. Ele a encontrou novamente no ponto de ônibus, no fim de mais um dia cansativo para ela. Antes que Clara pudesse entrar no ônibus, Lucas segurou sua mão com delicadeza. Clara, por favor, me escuta, ele pediu com um olhar decidido. Ela suspirou cansada, mas permitiu que ele falasse. Eu sei que as coisas não são fáceis para você. E eu entendo que não posso pedir para você carregar tudo isso sozinha. Mas eu quero que você saiba que eu estou aqui, e vou lutar por nós, se você me der uma chance. Clara olhou nos olhos dele e viu a sinceridade. Ela estava dividida entre a razão e o coração. Sabia que Lucas estava sendo honesto, mas as pressões externas a faziam questionar até onde eles conseguiriam ir. Lucas, eu preciso ter certeza de que não vou me machucar. Eu não sei se consigo lidar com isso, disse ela, a voz cheia de emoção. Ele sorriu, tentando transmitir segurança. Nós dois podemos fazer isso funcionar, Clara. Eu acredito em nós. E mesmo que o mundo esteja contra, eu não vou desistir de você. Clara ficou em silêncio por um longo momento. Ela sabia que amava Lucas, mas seria o amor deles forte o suficiente para enfrentar tudo o que estava por vir? Clara ficou em silêncio por um longo momento, o som dos carros passando ao longe e o murmúrio das conversas de fundo desaparecendo. Só existiam ela e Lucas naquele instante. Suas palavras estavam ecoando em sua mente. Mesmo que o mundo esteja contra, eu não vou desistir de você. Ela queria acreditar nele, queria confiar no sentimento que tinha crescido dentro de si. Mas o medo a segurava. O medo de se machucar, de não ser forte o suficiente para enfrentar tudo aquilo. Finalmente, ela suspirou e olhou nos olhos de Lucas. Havia algo ali, uma promessa silenciosa de que ele não a deixaria enfrentar aquilo sozinha. Eu quero tentar, Lucas, ela disse, com a voz trêmula. Mas você precisa entender que não vai ser fácil. O sorriso que surgiu no rosto dele foi instantâneo e cheio de alívio. Eu sei que não vai ser fácil, Clara. Mas eu estou disposto a enfrentar tudo isso com você. Clara sentiu o peso em seu peito diminuir um pouco. Ainda havia incerteza, mas o fato de Lucas estar ao seu lado já fazia diferença. Ela sabia que ainda haveria muitas dificuldades, mas talvez, só talvez, eles pudessem fazer isso funcionar. Nos dias que se seguiram, Lucas e Clara decidiram dar uma chance ao relacionamento, ainda que mantivessem certa discrição. Clara continuava preocupada com os olhares e os cochichos dos colegas, mas Lucas estava determinado a demonstrar que nada disso importava.
No entanto, não demorou muito para que a notícia se espalhasse de vez pela escola. Lucas e Clara estavam juntos, e isso provocou ainda mais reações. As pessoas que antes apenas cochichavam, agora falavam abertamente. Clara sentia os olhares ainda mais pesados, e o desconforto parecia segui-la por todos os corredores. Fernanda, é claro, estava longe de aceitar a situação. Durante uma festa organizada por um dos amigos de Lucas, ela decidiu que era hora de agir. Aproveitando que Clara não estava presente, Fernanda se aproximou de Lucas, seu olhar cheio de intenções. Então é isso? Você realmente vai continuar com essa palhaçada, Lucas? Ela perguntou com um tom levemente ácido. Lucas suspirou, já cansado das investidas de Fernanda. Isso não é da sua conta, Fernanda. Eu já te disse que estou com Clara, e nada vai mudar isso. Ela revirou os olhos, mas não desistiu. Você acha que isso vai durar? Acha mesmo que ela pertence ao seu mundo? Sabe o que as pessoas falam de vocês dois, não é? Lucas respirou fundo, tentando manter a calma. Eu não me importo com o que falam. Eu estou com Clara porque eu quero, e se você fosse realmente minha amiga, respeitaria isso. Fernanda o olhou com desprezo. Você é ingênuo, Lucas. Quando tudo isso desmoronar, não venha chorar no meu ombro. Com isso, ela se afastou irritada, mas Lucas permaneceu firme. Ele sabia que as palavras dela eram apenas uma tentativa de afastá-lo de Clara, mas isso só reforçava sua decisão de ficar com ela. Enquanto Lucas enfrentava as críticas na escola, em casa a situação não estava muito melhor. Seus pais, especialmente sua mãe, continuavam pressionando-o a repensar sua decisão. Eles não entendiam por que Lucas estava tão determinado a manter o relacionamento com Clara, alguém que, aos olhos deles, não tinha nada a ver com o futuro que eles haviam planejado para o filho. Uma noite, durante o jantar, sua mãe trouxe o assunto à tona novamente. Lucas, nós precisamos conversar sobre essa menina, ela disse, com um tom sério. Lucas já esperava por aquilo, mas isso não tornava a conversa menos desconfortável. Mãe, já conversamos sobre isso. Eu estou com Clara, e isso não vai mudar. Seu pai, que até então estava em silêncio, decidiu se pronunciar. Lucas, nós só queremos o melhor para você. A Clara pode ser uma boa garota, mas ela não faz parte do nosso círculo. Você tem um futuro brilhante pela frente, e se continuar com ela, isso pode acabar prejudicando suas oportunidades. Lucas sentiu a frustração crescer dentro de si. Eu não estou com Clara por causa de onde ela vem ou por causa do que ela tem. Eu estou com ela porque eu gosto dela. E eu não vou abrir mão disso só porque vocês acham que ela não é adequada, ponto. Sua mãe o olhou com uma expressão de decepção. Você é jovem, Lucas. Não entende as consequências que isso pode trazer para sua vida no futuro. Só estamos tentando evitar que você cometa um erro que possa te prejudicar. Mas Lucas estava firme em sua decisão. Ele sabia que seus pais não compreendiam o quanto Clara significava para ele, e naquele momento, decidiu que independentemente das opiniões deles, ele não iria desistir do que sentia. Clara, por outro lado, estava vivendo sua própria batalha. Em casa, as coisas também não eram fáceis. Sua mãe, Dona Marisa, havia notado que Clara estava mais próxima de Lucas, mas ela conhecia bem as dificuldades da vida e temia que sua filha se machucasse. Uma noite, enquanto Clara ajudava a mãe a lavar a louça, Marisa decidiu tocar no assunto. Filha, posso te perguntar uma coisa? Clara, que estava distraída, olhou para a mãe. Claro, mãe. Esse garoto, o Lucas, você gosta mesmo dele? Perguntou com um olhar preocupado. Clara ficou em silêncio por um momento antes de responder. Sim, mãe, eu gosto dele. Dona Marisa suspirou, enxugando as mãos no pano de prato. Eu sei que você tem o direito de gostar de quem quiser, mas você precisa ser cuidadosa, Clara. Ele vem de uma vida muito diferente da nossa. Não quero ver você sofrendo. Clara sentiu um nó na garganta. Ela sabia que sua mãe estava certa em se preocupar, mas ao mesmo tempo, o que sentia por Lucas era real, e isso a fazia querer lutar contra as dificuldades. Eu sei que é complicado, mãe, mas ele me faz bem, e ele está tentando mesmo com tudo contra nós. Marisa sorriu, mas havia tristeza em seus olhos.
Só não quero que você se machuque, filha. Mas se esse é o caminho que você escolheu, então eu estarei ao seu lado. Clara abraçou a mãe, sentindo o peso das palavras. Sabia que sua decisão de ficar com Lucas traria desafios, mas também sabia que com ele ao seu lado, talvez pudesse enfrentar qualquer obstáculo. O relacionamento entre Clara e Lucas estava cada vez mais sendo testado. As pressões, tanto na escola quanto em casa, pareciam crescer a cada dia. Mesmo que tentassem se manter unidos, havia momentos em que ambos se perguntavam se seriam capazes de suportar tanto peso sobre seus ombros. Certa manhã, ao chegar à escola, Clara percebeu que algo estava diferente. Enquanto caminhava pelos corredores, o burburinho de cochichos parecia mais alto do que o normal. Quando ela passou por um grupo de alunos, ouviu sussurros sobre um boato que estava se espalhando. Você ouviu? A Clara está só com o Lucas por causa do dinheiro dele. Todo mundo sabe. Não é à toa que ela fica quieta. Deve estar tentando garantir alguma coisa. Clara tentou ignorar, mas a dor das palavras maldosas a atingiu em cheio. Ela sentiu o estômago revirar e acelerou o passo até a sala de aula, tentando manter a compostura. No entanto, a cada olhar, a cada comentário, ela se sentia mais vulnerável. Quando encontrou Lucas mais tarde naquele dia, ela tentou esconder seu desconforto, mas ele logo percebeu que algo estava errado. Clara, o que aconteceu? Ele perguntou preocupado, ao ver a expressão triste no rosto dela. Ela hesitou por um momento, mas acabou desabafando. As pessoas estão falando de mim, Lucas. Dizem que estou com você por interesse, por causa do seu dinheiro. Lucas sentiu uma onda de raiva ao ouvir aquilo. Ele odiava o fato de que as pessoas não conseguiam ver o que ele e Clara tinham de verdade. Isso é mentira, e você sabe disso. Não deixa esses comentários te afetarem. Eu sei, mas é difícil. Todos os dias é a mesma coisa. Eu sou vista como alguém que não pertence ao seu mundo. E eu não sei por quanto tempo vou conseguir suportar isso, confessou Clara, sua voz trêmula. Lucas segurou a mão dela, olhando-a com seriedade. Clara, eu estou aqui com você. Vamos enfrentar isso juntos. Eu não me importo com o que dizem, porque eu sei a verdade. E o que importa é o que nós sentimos, não o que os outros acham. Clara tentou sorrir, mas a dúvida ainda pesava em seu coração. Ela queria acreditar que poderia continuar, que o amor entre eles seria suficiente, mas o fardo estava se tornando cada vez mais pesado. Enquanto isso, na casa de Lucas, a situação também estava ficando cada vez mais complicada. Seus pais, preocupados com a imagem e o futuro do filho, decidiram que era a hora de intervir de forma mais incisiva. Durante um jantar tenso, a mãe de Lucas, Dona Helena, finalmente decidiu abordar o assunto de forma definitiva. Lucas, nós já conversamos sobre isso, mas parece que você não está ouvindo, começou ela com um tom firme. Essa menina, Clara, não é adequada para você. Nós só queremos o seu bem, e você está indo por um caminho perigoso. Lucas respirou fundo, sentindo a tensão no ar. Ele sabia que a conversa seria difícil, mas não estava disposto a ceder. Mãe, pai, eu já disse que não vou abrir mão da Clara. Eu gosto dela de verdade, e vocês precisam respeitar isso. O pai de Lucas, Sr. Gustavo, que até então estava calado, decidiu se pronunciar. Lucas, você é jovem e não vê as consequências que isso pode ter. Estar com uma pessoa de fora do nosso círculo social pode prejudicar seu futuro. Você tem um nome a zelar, uma carreira pela frente. Clara não tem o mesmo status, e isso vai te puxar para baixo. Lucas sentiu o sangue ferver. Vocês não entendem. Eu não estou com Clara por causa do status dela, ou da falta dele. Eu estou com ela porque eu a amo. E se vocês não conseguem enxergar isso, então o problema não está em mim, mas na maneira como vocês veem as pessoas. Dona Helena, vendo que o filho estava irredutível, tentou uma última cartada. Lucas, se você insistir em continuar com ela, haverá consequências. Nós podemos reconsiderar seu acesso à herança, e você terá que lidar com as escolhas que está fazendo. O silêncio que se seguiu foi opressor. Lucas olhou incrédulo para a mãe. Ele sabia que eles não apoiavam o relacionamento, mas não imaginava que iriam tão longe para tentar controlá-lo. Então é isso? Ele perguntou com a voz baixa. Vocês estão dispostos a me forçar a escolher entre o que eu sinto e o que vocês acham que é certo?
Estamos tentando proteger você, disse seu pai, com um tom mais ameno. Lucas se levantou da mesa, respirando fundo para conter a frustração. Eu não preciso de proteção. Eu preciso que vocês confiem em mim. Mas se vocês não podem fazer isso, então vou seguir meu caminho sozinho. E com essas palavras, ele saiu, deixando seus pais em silêncio na mesa. Clara, por outro lado, também estava enfrentando dilemas em casa. Sua mãe, Dona Marisa, era amorosa e compreensiva, mas preocupava-se com o futuro da filha. Ela sabia que o relacionamento de Clara com Lucas estava atraindo muita atenção e não queria que sua filha sofresse por algo que, na visão dela, poderia ser passageiro. Filha, eu sei que você gosta muito do Lucas, disse Marisa, enquanto preparava o jantar uma noite. Mas eu preciso perguntar, você acha que vai conseguir lidar com tudo isso por muito tempo? As pessoas não são gentis, e eu não quero te ver machucada. Clara suspirou, sentindo o peso de todas as preocupações. Eu não sei, mãe. Às vezes, parece que o mundo inteiro está contra a gente. Mas, ao mesmo tempo, Lucas me faz sentir especial. Eu nunca senti isso por ninguém. Marisa olhou para a filha com carinho, mas também com uma preocupação visível. Eu só quero que você saiba que se em algum momento isso se tornar demais para você, não tem problema em seguir outro caminho. O amor é importante, mas ele não deve te destruir no processo. Essas palavras ecoaram na mente de Clara. Ela amava Lucas, mas será que o amor dele seria suficiente para resistir a tantas adversidades? O medo de se machucar, de ser rejeitada pelos outros, era real. E agora, ela começava a se perguntar se valeria a pena continuar lutando contra tantas barreiras. Dias depois, Lucas e Clara decidiram se encontrar para uma conversa decisiva. Sabiam que o relacionamento deles estava à beira de um colapso. E precisavam decidir se estavam prontos para continuar enfrentando tudo juntos ou se era melhor seguir em caminhos diferentes. Eles se encontraram no parque onde costumavam conversar, um lugar que sempre lhes trazia paz. Sentados em um banco sob uma árvore, o silêncio entre eles era pesado. Lucas, eu não sei mais o que fazer, começou Clara com a voz embargada. Eu te amo, mas eu estou me sentindo sufocada. A pressão, os olhares, os comentários. Tudo isso está me machucando. Lucas a olhou com o coração apertado. Ele entendia o que Clara estava sentindo, mas também sabia que não estava disposto a abrir mão dela. Eu sei que está difícil, Clara, mas eu estou aqui. Eu te amo e estou disposto a enfrentar tudo isso. Só preciso saber se você ainda quer lutar ao meu lado. Clara fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Ela queria dizer que sim, que ainda estava disposta a lutar. Mas, ao mesmo tempo, não podia ignorar a dor e a exaustão que sentia. Eu quero, Lucas. Mas, eu não sei se sou forte o suficiente. Lucas pegou as mãos dela nas suas, tentando transmitir segurança. Você não precisa ser forte o tempo todo. Nós dois podemos ser fortes juntos. Eu prometo que não importa o que aconteça, eu não vou desistir de você. Clara olhou nos olhos dele, buscando alguma certeza. Ela sabia que o amor entre eles era real, mas também sabia que se continuassem, teriam um longo caminho cheio de desafios pela frente. O silêncio entre Clara e Lucas se alongava, enquanto eles permaneciam sentados no banco do parque. O vento suave balançava as folhas das árvores, mas parecia incapaz de aliviar o peso da conversa que precisavam ter. Clara, ainda segurando as mãos de Lucas, olhou para o céu por um momento, como se buscasse respostas nas nuvens. Ela amava Lucas, isso era inegável, mas o medo de desmoronar sob a pressão era real. Lucas, eu nunca senti por ninguém o que eu sinto por você. E talvez seja por isso que tudo parece tão difícil, disse Clara, sua voz carregada de emoção. Mas a cada dia parece que estou sendo empurrada para fora do nosso próprio mundo. É como se eu não tivesse o direito de estar ao seu lado. Lucas apertou as mãos dela com mais firmeza, o olhar cheio de compreensão. Ele também sentia o peso das expectativas, da desaprovação, mas estava disposto a lutar. Clara, eu sei que está difícil, mas eu não ligo para o que os outros pensam. Eu te amo por quem você é. E se o mundo não entende isso, o problema é deles, não nosso. Clara olhou para ele com os olhos marejados, o coração em conflito. Parte dela queria acreditar que o amor seria suficiente, mas outra parte, a que conhecia a dureza da vida, temia o impacto das dificuldades que ainda viriam.
E se não conseguirmos lidar com tudo isso? E se essas pressões acabarem nos destruindo? Lucas respirou fundo, sentindo o peso das palavras dela. Ele sabia que Clara tinha razão em ter medo. Eles eram jovens, enfrentando mais obstáculos do que qualquer casal deveria enfrentar. Eu não tenho todas as respostas, Clara. Mas o que eu sei é que quero estar com você, e quero que a gente enfrente tudo isso juntos. Eu acredito que podemos vencer essas dificuldades, mas preciso saber se você acredita também. Clara fechou os olhos, tentando encontrar forças dentro de si. Era um momento decisivo. Seu amor por Lucas a fazia querer lutar, mas as feridas causadas pelos julgamentos e pela pressão social a faziam duvidar. Por fim, ela abriu os olhos e disse com sinceridade: eu acredito no que sentimos, Lucas. Mas, eu não sei se consigo continuar assim agora. Eu preciso de um tempo para respirar, para entender se sou forte o suficiente para seguir ao seu lado. O coração de Lucas apertou ao ouvir aquelas palavras, mas ele sabia que não podia pressioná-la. Se você precisa de tempo, Clara, eu vou respeitar isso. Mas saiba que estarei aqui, esperando por você. Eu não vou desistir. Clara soltou um suspiro pesado, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Ela não queria se afastar de Lucas, mas naquele momento, parecia ser a única maneira de encontrar clareza. Eu não estou desistindo, Lucas. Só preciso de um tempo para me fortalecer, para poder ser a pessoa que você merece ter ao lado. Lucas assentiu, sentindo o coração pesar. Eu entendo. Só me prometa uma coisa: quando estiver pronta, venha me encontrar, porque eu estarei esperando por você. Clara assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. Ela sabia que aquilo não era um adeus definitivo, mas doía como se fosse. Os dias que se seguiram àquela conversa no parque foram difíceis para ambos. Clara e Lucas evitaram se ver, dando espaço um ao outro para refletir. Na escola, os cochichos continuaram, mas agora pareciam distantes, como se a decisão de se afastarem tivesse criado uma barreira protetora ao redor de Clara. Ela mergulhou nos estudos e nas responsabilidades em casa, tentando preencher o vazio deixado pela ausência de Lucas. Sua mãe, Dona Marisa, percebeu que algo estava acontecendo, mas não quis pressioná-la. Sabia que a filha precisava de tempo para processar tudo o que estava vivendo. Você está bem, filha? Perguntou Marisa uma noite, enquanto preparavam o jantar juntas. Clara deu de ombros, tentando sorrir. Estou tentando, mãe. Mas é difícil. Eu sinto falta dele. Marisa parou por um momento, segurando a mão da filha. O amor nem sempre é fácil, Clara. Mas às vezes dar um passo atrás é necessário para entender o que realmente queremos. Se o Lucas for a pessoa certa para você, esse tempo vai fortalecer vocês dois. Clara assentiu, sabendo que sua mãe estava certa. Ela ainda amava Lucas, mas precisava se reencontrar no meio de tanta pressão. Enquanto isso, Lucas também estava lidando com sua própria dor. Seus pais, percebendo que o relacionamento com Clara havia esfriado, acharam que ele estava finalmente se distanciando dela. Mas Lucas sabia que aquilo não era o fim. Para ele era apenas um intervalo, um tempo necessário para que Clara pudesse se fortalecer e, quem sabe, voltar para ele com ainda mais certeza de seu amor. Ele passava as tardes jogando basquete, tentando se distrair, mas em cada canto da escola, ele via algo que o lembrava de Clara. O sorriso tímido dela, o jeito que ela desviava o olhar quando ficava envergonhada, e a determinação que ele tanto admirava. Ela vai voltar, dizia a si mesmo, repetidamente. Ela só precisa de tempo. Algumas semanas depois, Clara começou a sentir uma leveza que não sentia há tempos. O espaço que havia dado a si mesma permitiu que ela refletisse sobre quem era, o que queria, e o que o relacionamento com Lucas significava para ela. Um dia, enquanto caminhava pelo bairro, Clara encontrou uma amiga de infância, Isabela, que ela não via há algum tempo. Elas conversaram sobre a vida, e Clara se surpreendeu ao perceber o quanto havia mudado. Ela estava mais madura, mais ciente de si mesma e de suas forças. Você sempre foi forte, Clara. Talvez não tenha percebido, mas eu sempre te vi assim, disse Isabela durante a conversa. Clara sorriu, pensando nas palavras da amiga. Talvez fosse isso que ela precisava entender, que apesar de todas as adversidades, ela era forte. E com essa força talvez pudesse lutar por aquilo que mais importava para ela. Naquela noite, Clara sentou-se à mesa com sua mãe e pela primeira vez em semanas,
Falou sobre seus sentimentos com clareza. Mãe, eu acho que estou pronta para lutar por Lucas. Eu precisava desse tempo para entender que eu sou mais forte do que imaginava. E agora eu quero estar ao lado dele, não importa o que digam. Marisa sorriu, orgulhosa da filha. Se é isso que seu coração diz, então siga em frente, filha. O amor verdadeiro vale a pena. De mãos dadas, Clara e Lucas saíram da quadra, prontos para enfrentar o que o mundo lhes reservava. As dificuldades ainda existiam, e os olhares críticos não desapareceriam tão cedo. Mas agora eles estavam mais preparados, mais fortes, e sabiam que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. A história deles estava longe de terminar, mas uma coisa era certa: o amor que eles compartilhavam era real, e isso era o suficiente para que continuassem a lutar. Eles não estavam mais sozinhos. Eles tinham um ao outro.